Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Ontem a gente teve um dia sangrento, a gente vai analisar isso, a gente vai olhar para dentro da blockchain e entender o que aconteceu nessa movimentação de ontem, qual foi o comportamento dos investidores. Eu gosto muito de trazer a análise on-chain quando a gente tem esse tipo de movimentação, porque a gente consegue ver exatamente o comportamento, o psicológico dos investidores quando a gente olha para a blockchain. E a gente vai analisar isso no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar também que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Antes da gente começar, queria deixar um recado bem claro aqui para vocês. Eu vou dar uma masterclass no dia 20, 21 e dia 22 desse mês agora. Vai ser uma masterclass aonde eu vou expor qual que é o meu plano prático exatamente para realizar um lucro de R$1 milhão nesse próximo ciclo que a gente vai ter das criptos. Vocês que me seguem aqui sabem como que é a minha visão, sabem que eu aportei bastante, que eu comprei dentro da fase de capitulação e durante esse evento eu vou explicar o como eu aportei, por que eu aportei e quais são as expectativas, qual que é a estratégia que eu uso. Se você quiser participar do evento, o evento será 100% gratuito. No vídeo aqui embaixo ou na descrição ou nos comentários vai ter o link do evento. Só acessar lá o link dessa masterclass, só acessar, fazer o seu cadastro, colocar nome, telefone e e-mail. Esses dados são importantes porque através desse contato você vai receber o link de acesso para você assistir a masterclass. A masterclass ela não vai ser aberta, não vai ser aqui dentro do YouTube, então você vai receber o link de acesso exatamente no seu cadastro, beleza? Faltam 12 dias aí para começar, é 100% gratuito, então se você quiser participar, quiser ter esse plano prático, o meu plano prático, o link tá aí embaixo. Bom, agora sim, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa. O primeiro ponto é a gente olhar para o que aconteceu nessa movimentação ontem e entender se as pessoas tiveram lucro ou elas tiveram prejuízo. E quando a gente olha para a data de ontem, olha essa barra vermelha aqui. A gente vê que ontem teve uma realização de quase 1,3 bilhões de dólares em prejuízo. Foi uma realização alta. Se a gente comparar essas realizações, a gente vai ver que tivemos esse tipo de realização um pouquinho ali depois que a 3AC quebrou, até mesmo no dia que a gente teve a notícia de que a FTX poderia ser uma empresa insolvente, a gente teve por volta desses 1 bi um pouquinho antes e logo em seguida a gente teve 1,9 bilhões. Ou seja, a gente teve uma alta realização de lucro, de prejuízo na data de ontem. E isso para mim é um sinal muito interessante, é um sinal que eu gosto bastante. Se vocês olharem para esse gráfico aqui de realização de lucro barra prejuízo, vocês vão ver que é comum o mercado ele bater um fundo periódico. Olha só, quando a gente olha para o preço aqui, ó, a linha preta, a gente vê que geralmente ele bate um fundo periódico quando a gente tem essas realizações de prejuízo. Então a gente teve a primeira realização aqui, ó, do ciclo do bear market, depois a gente teve a Luna Foundation quebrando, olha só, mais realização de prejuízo, ele bate um fundo periódico, depois a gente tem a 3AC também quebrando, a gente bate um fundo periódico, a FTX quebrando, a gente bate outro fundo periódico também. E a gente tá novamente com altas realizações de prejuízo. Isso daqui, quando começa a iniciar esses movimentos, é interessante a gente analisar os próximos dias também, as próximas semanas. Geralmente, nos próximos 7 dias, a gente consegue entender se as pessoas ainda tendem a realizar prejuízo ou não. A movimentação de ontem, ela só foi o início disso daqui. Mas se você olhar um pouco para minha estratégia, se você voltar nos meus vídeos aqui no canal, você vai entender um pouco que eu comecei a aportar no mercado abaixo dos 22
mil, porque os 22 mil dólares do BTC foi o início da fase de capitulação. E se você olhar mais para minha carteira, obviamente só a galera da comunidade on-chain tem a minha carteira, vão ver que eu gosto de fazer compra, eu faço compras quando a gente tem essas altas realizações de prejuízo dentro do mercado. Então eu fiz compras aqui nos 22 mil, por que eu comprei lá nos 22 mil? Porque, cara, a gente estava tendo altas realizações de prejuízo, a gente estava batendo 4 bilhões de realizações de prejuízo. Então eu gosto de comprar, comprei lá eu falo com vocês, comprei nos 22, depois eu comprei nos 21 também, depois eu vim comprar nos 19, comprei nos 20 também, depois eu comprei nos 18, os 18 mil dólares foi quando a gente estava tendo essa queda aqui da FTX ali, a insolvência da FTX, a gente já estava tendo mais ou menos ali uma realização de prejuízo de 1 bi já. Depois comprei nos 16 mil dólares também, quando a gente teve 4 bi realizados em prejuízo. Então eu gosto de comprar nesses períodos que a gente tem alta realização de prejuízo. E o porquê que eu gosto disso? A alta realização de prejuízo, ela significa uma desistência de players que estão no prejuízo. Saca só, todo mundo que entra no mercado, seja mercado cripto, mercado financeiro, qualquer coisa, se você faz um investimento, o seu objetivo é realizar lucro. Ninguém tem o objetivo de realizar prejuízo. Todo mundo que investe quer realizar lucro. Quando as pessoas realizam prejuízo, significa que elas estão com medo, significa que elas acreditam que o buraco vai ser mais embaixo. Tem algumas pessoas que tentam vender agora para recomprar mais barato. Esse é o erro número 1 que você pode fazer dentro do mercado. Você pode fazer isso dentro de ciclos de mercado, mas fazer isso com muita frequência, você tem uma grande probabilidade de errar. Por quê? Você tem que saber 2 times, o time de vender e o time de recomprar também. E quando a gente tem essas realizações de prejuízo, isso mostra um medo naquele dia, mostra um pânico naquele dia. Quando a gente tem essas altas realizações de prejuízo, a gente pode considerar momentos de panic sell, exatamente as pessoas vendendo sem pensar, as pessoas simplesmente com medo porque aconteceu alguma coisa, saiu uma notícia, a gente sabe ontem que saiu bastante a notícia de que os Estados Unidos vai aumentar a taxa de juros, que possivelmente pode aumentar a taxa de juros mais do que 0,25, então tem algumas pessoas precificando 0,5 na próxima reunião, enfim, não quero falar tanto de política monetária com vocês, mas quando a gente vê esse panic sell, a gente vê essas movimentações, é movimentação que significa que todo mundo vendeu, que a gente tem um pânico generalizado naquele momento, ou seja, as pessoas vendem mesmo. E após esses movimentos de venda, após esses movimentos de panic sell, é incomum a gente ter uma notícia pior do que aquilo que veio. Por exemplo, quando a gente teve a FTX quebrando, a gente teve ali o evento, a gente teve a realização de prejuízo, a gente teve o panic sell, e para a gente ter um novo panic sell, para mais pessoas venderem, para mais pessoas entrarem em pânico, a gente precisava de uma notícia muito maior, muito mais forte do que a própria FTX quebrando. E é difícil a gente ter notícias consecutivas assim. Pô, é só você olhar para o histórico. A gente teve a Luna Foundation quebrando, depois leva um time para 3AC quebrar, depois leva mais um time para FTX quebrar, depois vai levar mais um time para outra coisa acontecer. Então as notícias, elas não acontecem, os eventos eles não acontecem tão em seguidas, eles levam um tempo. Por isso que eu gosto muito de comprar nesses momentos que a gente tem panic sell. Sim, eu gosto de olhar para o mercado quando eu puxo a análise on-chain. Cara, eu olho esses gráficos aqui todo santo dia. Quando eu vejo esse tipo de barra aqui acontecendo, essas altas realizações de prejuízo, cara, isso daqui é um ótimo sinal. Um sinal de que eu gosto de aportar dentro do mercado. E aqui, deixando bem claro para vocês, estou falando com chapéu de investidor. Estou falando com chapéu de ciclo de mercado. Não estou falando do curto prazo, não estou falando de posições, não quero saber o que vai acontecer daqui 2, 3 meses, quando eu tenho essa visão. Chapéu de investidor é para longo prazo, é para daqui 2 anos, quiçá 3 anos, é para lá na frente, beleza? Então o primeiro ponto é isso, a gente teve um panic sell na data de ontem, beleza? Então isso daqui me chama a atenção para entrar em uma ponta compradora.
Se a gente olhar... Não, isso daqui é volume de transação, tava falando com a galera da comunidade, nada a ver com vocês. Se a gente olhar, ó, esse gráfico aqui, ele é um delta, aonde ele subtrai o prejuízo do lucro, né? Então ele é um delta, é uma diferença. Se a gente olhar somente para a realização de prejuízo, a gente vai ver que a gente teve uma realização de prejuízo de 1,3 bilhões. É exatamente o que aconteceu ali na FTX. Então foi uma realização de prejuízo muito alta para o tipo de evento que a gente teve. E se a gente olhar para o movimento do preço, a gente vai ver que o preço conseguiu absorver bem essa realização de prejuízo que a gente teve. Se a gente olhar para a idade das moedas que foram vendidas ontem, a gente continua tendo moedas novas sendo vendidas. A gente não tem moedas velhas sendo vendidas. O histograma ainda continua verde. Significa que as pessoas que estão saindo do mercado são pessoas mais novatas. As pessoas que venderam são pessoas mais novatas. A gente consegue confirmar, isso daqui é uma média, tá? A gente tem um score aqui para nomear se é antigo, se é novo, o que que é, mas a gente pode olhar mais a fundo na métrica do volume gasto, exatamente da idade das moedas gastas. Aqui a gente tem todas as idades, eu simplesmente excluí de 1 hora e de um dia, né, 24 horas, cara, excluí isso daqui porque para mim é extremamente curtíssimo isso. Quando a gente olha para o volume que tá tendo aqui, ó, de vendas que a gente teve no dia de ontem, cara, a gente vê que a vasta maioria é de moedas novas. A gente tem poucas moedas antigas. Se a gente olhar da venda que aconteceu ontem, a gente só teve 1,5% de moedas de long term holder, moedas de 1 a 2 anos, moedas que a gente começa sim se preocupar, essas são moedas mais antigas, mas a gente sempre tem esse tipo de movimentações de moedas antigas também. Todo dia tem moeda sendo vendida, até moeda de 10 anos está sendo vendida todo dia. A gente tem essas movimentações, é uma movimentação comum. Só que a gente olha para um volume total, não simplesmente pontual ali. Não quer 1,5% das vendas ser de moedas antigas? Cara, não representa nada. A gente está falando que os outros 98,5% são de moedas novas sendo vendidas no mercado, beleza? A gente vê então que a maioria está aqui, ó, com moedas que tinham idade de um dia a uma semana, beleza? Então isso daqui é só uma confirmação dessa métrica de que a gente não está tendo mesmo moedas sendo vendidas. E se a gente olhar para a acumulação do supply, cara, o long term holder segue batendo all time high. Olha só, se a gente olhar para o long term holder mais maduro, que é acima de 1 ano ali com idade de moeda, olha só, a gente continua com a métrica subindo, ou seja, o long term holder continua acumulando. Se a gente olhar o long term holder novato, o cara que tem ali de 6 a 12 meses, é um cara que comprou durante um bear market de 6 a 12 meses, esse cara está no prejuízo. Ele está vendendo, ele diminuiu um pouco suas posições, porque esse cara é novato. Não significa que porque você entrou na métrica de long term holder, você tem comportamento de long term holder. Só significa que você segurou 6 meses aquele ativo. Quando a gente passa mais de 1 ano, você começa a ter mais um comportamento de long term holder. Já expliquei bastante para vocês que durante um bear market, a gente tem pessoas que até conseguem segurar suas posições, elas conseguem diminuir o seu custo médio, elas conseguem simplesmente holdar aquela posição. Só que quando o mercado ele volta a subir, as pessoas têm um certo anseio por sair do mercado no 0 a 0, por simplesmente vender e empatar as contas, porque ela pensa, pô, eu passei 1 ano dentro de um bear market, agora que o mercado está voltando a subir, cara, depois de 1 ano eu tenho a oportunidade de sair no 0 a 0. Esse mercado não é para mim, foi muito maçante, cara. Apanhei muito, pô, comprei lá em 2022, o negócio só caiu, só derreteu. Agora eu tô no 0 a 0, eu vou sair dessa parada porque esse mercado não é para mim.
Isso se chama a zona dos arrependidos. Então é comum a gente ter as pessoas saindo do mercado na volta também do mercado. Na hora que o mercado volta a subir também, a gente tem pressões de vendas. Tem pressões de vendas de quem comprou lá na baixa e está realizando, e tem pressões de vendas de também quem estava holdando lá atrás. Então, separar a métrica do long term holder para entender quem é long term holder novato e quem é long term holder velhaco é interessante. E olha só, se a gente olhar para long term holder velhaco, a gente está simplesmente, galera, novamente falando isso para vocês, batendo all time high, cara. A gente está na maior concentração do supply na mão do long term holder. Isso daqui para o longo prazo é uma das informações mais importantes que eu tenho na minha frente. Não vai ter supply disponível, porque a galera está simplesmente apostando em holdar o ativo. A gente tem, cara, mais de quase 80% do supply já tá fora de circulação, já tá na mão do long term holder. Então isso é um sinal super interessante pro longo prazo. É um sinal para ciclo de mercado super favorável, super saudável, beleza? Então eu continuo olhando para toda essa movimentação que aconteceu, enxergando que tá tudo saudável, tá tudo certo. A gente começa a se preocupar quando o long term holder perde a sua confiança. Ele não tá perdendo a sua confiança. A gente se preocupa quando tem moedas antigas sendo vendidas. Não tem moedas antigas sendo vendidas. A gente olha para realizações de prejuízo como pontos de compra. A gente está tendo realizações de prejuízo. Ou seja, do que aconteceu de ontem, nos últimos dias, aí, para mim, não mudou nada. Continuo na mesma tese. Simplesmente a gente está em uma região de oportunidade, a gente está em um início de um novo ciclo, a gente está em uma região interessante para montar posições para o longo prazo. Mas você tem que sentar a bunda na cadeira e você vai ter que esperar até 2024, 2025 para você poder colocar esse lucro no bolso. Não adianta ficar olhando para a movimentação do preço dia após dia, porque investidor, ele passa tempos comprando e depois ele passa tempos vendendo e leva tempo entre os períodos de compra até os períodos de venda, beleza? Então, olhando para tudo isso, vejo que essas movimentações estão saudáveis. Se a gente olhar para o supply dentro das corretoras, a gente deu uma estabilizada aqui, né, nos 11%. A gente vem em uma saída muito forte de supply de dentro das corretoras e hoje a gente continua nessa região dos 11% aqui. Isso é algo muito saudável, algo muito positivo, algo que no ciclo anterior a gente não tinha essa movimentação. Olha só, obviamente aqui, se a gente for olhar antes de 2017, não é muito legal para olhar para esse tipo de métrica, porque as corretoras ainda estavam iniciando no mercado, tal, a gente não se falava tanto sobre custódia, a gente não tinha tantas hard wallets, cara, era um mercado mais diferente. A partir ali de 2018, o mercado já começou a ficar mais maduro nesse sentido. Só que veja que a gente ainda tinha uma movimentação muito forte de supply entrando nas corretoras, até a gente iniciar a narrativa de que o BTC era um hedge contra a inflação e aí o institucional começou a entrar no mercado. O institucional, ele faz custódia própria. O varejo tende a delegar a sua custódia. O varejo tende a deixar simplesmente o seu dinheiro na corretora. Esse é o maior erro que você... Esse talvez seja o erro número 2. Falei no começo do vídeo que tinha um erro número 1. O erro número 2 é você deixar o seu dinheiro dentro da corretora, sobre uma custódia de uma corretora. Então, a gente vê que desde que entrou essa narrativa, a gente tem uma diminuição do supply dentro das corretoras, beleza? E a gente se mantém estável aqui nos 11%. Isso daqui é um outro sinal interessante também. Obviamente que se a gente olhar para o preço do BTC, a gente vai ver que, tivemos queda na data de ontem, a gente está tendo queda na data de hoje. Isso daqui é algo da gente se preocupar, sair correndo, embora para as colinas? Não, cara, não é nada de se preocupar, porque se vocês olharem aqui, a gente está caindo no mercado desde o dia 22 de fevereiro e toda essa queda, desde o dia 22 de fevereiro, toda essa queda,
ela é uma queda para engolfar um único candle de alta que a gente teve. Então, tá tudo bem, cara, tá tudo saudável. Essa linha amarela, ela tá aqui no meu gráfico já há bastante tempo, porque eu já mostro isso daqui para vocês há bastante tempo. Na hora que a gente perder um fundo anterior aqui, na hora que a gente perder essa linha amarela, fechar aqui embaixo, aí sim a gente pode começar a se preocupar com o curto prazo. Estou falando do curto prazo agora. O longo prazo é outra parada, dados on-chain. O longo prazo, acabei de mostrar para vocês para o ciclo de mercado, tá ok. Mas para o curto prazo, se a gente perder a linha amarela, aí a coisa pode ficar feia, porque a gente sai de um padrão de alta, topos e fundos ascendentes, e a gente pode entrar em um padrão de baixa, topos e fundos descendentes. Até onde vai essa descendência? Não sei, não dá para saber. Eu não consigo prever o mercado, eu não prevejo o futuro. Eu nunca falo para vocês que o mercado vai fazer XYZ amanhã, quem dirá na semana que vem, e muito menos daqui 2 meses. Não sei para onde que o mercado vai. Cara, é impossível prever. Se eu falar para vocês que, o mercado vai fazer isso e aquilo na semana que vem, é puro achismo. Porque a gente só consegue analisar o mercado depois que o fato acontece. Então, se o fato está acontecendo hoje, se o candle de 1 hora fechou, a gente consegue olhar para o candle de 1 hora para trás e analisar o mercado. Se o candle diário fechou, a gente consegue olhar para trás e analisar o mercado. Mas eu não consigo olhar para frente, eu não tenho informação para frente. Então, eu não prevejo o futuro. Eu nunca falo com vocês que o preço vai fazer isso, aquilo e vai parar em X lugar. O que a gente olha é passo a passo, cara. Eu analiso o mercado dia após dia. Esse é o meu estilo de análise. Cada um tem um estilo e, cara, respeito todo mundo. E são opiniões diferentes, cada um vai ter sua estratégia diferente, beleza? Mas enquanto a gente não perder essa linha amarela, tudo bem, a gente não corre para as colinas, a gente enxerga como movimentação saudável. Se a gente olhar, o RSI esfriou bem, a gente pode esfriar mais o RSI ainda, a gente pode entrar em regiões de sobrevenda. Não sei se a gente entraria em regiões de sobrevenda. Se a gente continuar com movimentação de alta, é comum que a gente inverta a polaridade do RSI. Por exemplo, quando a gente está em movimentação de baixa, olha só, quando o mercado está caindo durante todo esse período, veja que o RSI não consegue encostar em sobrecompra, porque a pressão de venda ela está bem mais forte. A gente não consegue elevar o mercado até um sobrecompra. E por isso que eu falo, pode ser que o RSI também não chegue até a região de sobrevenda, porque a gente pode estar revertendo a polaridade. Olha só, a gente já entrou em sobrecompra. Então isso pode ser reversão de polaridade. O que seria essa polaridade? Simplesmente a pressão dos touros está maior do que a pressão dos ursos. Exatamente essa história que o Kendall está nos contando. Olha só, dias de baixa para engolfar um único dia de alta. Mais força compradora do que força vendedora. E se a gente olhar para o MACD, a gente vai ver que o MACD está tentando no histograma enfraquecer a ponta vendedora. Não tentando enfraquecer a ponta vendedora, que o MACD não enfraquece ninguém. O MACD é apenas um sinal do que está acontecendo. Mas a gente olhando para o MACD, a gente consegue ver que a ponta vendedora pode estar enfraquecendo. Esse é o melhor jeito de formar essa frase. Então, olhando para o MACD, a gente vê que também a gente pode ter uma exaustão já aí pela frente da ponta vendedora, porque a gente já teve 2 candles já de fraquejamento dessa ponta. Aumentou aqui agora, a gente está com candle vermelho e não com candle mais rosa, mas lembre-se, galera, o dia ainda não fechou. Eu não analiso candle em movimento. Eu espero o fechamento do candle, estou olhando para gráfico diário, eu espero o fechamento do candle para poder analisar ele, beleza? Então, se ele vier vermelho, mas as barras não começarem a aumentar aqui, tudo bem, tá tudo saudável. Quando a gente olha para volume também, a gente vê que volumes de venda, tá tudo bem, tá tudo saudável. Então, olhando para o mercado ou para o curto prazo, cara, para mim,
Não é momento de desespero, não é momento de simplesmente realizar, sair vendendo, sair correndo para as colinas. Ainda não acho que seja esse momento. Caso a gente perca os 21.500, aí sim a gente pensa nisso, em correr para as colinas. Já comentei isso várias vezes com vocês, e ficar em uma posição mais defendida, mais bunda na parede. Talvez algumas mudanças dentro de carteira, talvez tomar menos exposição, menos altcoin, mais proteção. Depende, estratégias e estratégias. A galera da comunidade on-chain sabe a minha estratégia, cada um tem a sua estratégia. E não é porque a galera da comunidade on-chain sabe a minha estratégia, sabe a minha carteira, que eles têm que seguir a minha carteira. Nem recomendo isso, cara. Cada um monta a sua carteira. Só que cada um vai dosando a estratégia. A gente trabalha juntos dentro da comunidade on-chain e aí a gente pode ter estratégias alinhadas. Pô, momento mais de proteção, momento mais de bunda na parede, momento mais de exposição, momento de colocar mais capital para dentro. Beleza? Então, tô olhando assim pro mercado, olhando, vendo que, cara, a gente pode vir buscar aqui, ó, os 21.500 para testar esse suporte que a gente teve aqui atrás. Testando esse suporte, tá tudo bem. Continuo olhando para ponta compradora. Enquanto não perder esse suporte, enquanto não fechar um candle no diário abaixo desse suporte aqui, zero preocupação. Se a gente olhar para o book do BTC, cara, a gente vai ver que os market makers não estão operando nesse momento. O book está bem limpo, a gente tem poucas ordens, tanto para baixo quanto para cima. A gente vai ter ordens lá nos 25 só, se a gente olhar, a gente vai ter ordens lá nos 15 também. Então, cara, tem muito market maker fora do mercado nesse momento. O book está meio que livre para se movimentar. A gente não tem suportes claro, a gente tinha um suporte aqui atrás nos 22, essas ordens já foram consumidas, a gente não tem mais suportes aqui abaixo, então o book está meio que livre. Não me preocupo com isso também, se o book está livre ou não. Tem dias que a gente consegue olhar para o book e ver o mercado mais direcional. Às vezes eu posto lá no canal do Telegram falando, olha galera, hoje a gente tem um mercado mais favorável para cima, ou hoje a gente tem um mercado mais favorável para baixo. Isso porque eu sempre olho o book para entender se a gente tem algum tipo de pressão naquele dia. E a gente não tem nenhum tipo de pressão nesse momento, nem para baixo e nem para cima. Então não dá para falar a direção do book, não dá para falar que o mercado está favorável ou para um lado ou para o outro, beleza? E se a gente olhar para o Ether também, a gente vai ver que o Ether está na mesma situação. A diferença é que o Ether não tem um topo mais alto que o topo anterior, né? A gente tem uma baita de uma lateralização aqui dentro dessa região. Veja, 1, 2 vezes a gente já veio nessa região. Mesma coisa, Ether veio, fechou abaixo dessa região aqui, ó, dos 1.500, beleza, aí sim a gente começa a se preocupar. Não fechou abaixo dessa região? Compra suporte, venda resistência. Essa é a estratégia que eu uso. Eu tenho essa frase dentro da minha cabeça. Compra suporte, venda resistência. Quem disse isso para mim foi Charles Dow. Simplesmente respeitei e continuo seguindo isso. Compra suporte, venda resistência. Se a gente olhar aqui para o MACD, a gente vai ver que o MACD está na mesma situação que o BTC. Querendo entregar um fraquejamento, mostrando um fraquejamento da ponta vendedora ali, obviamente pode aumentar, pode diminuir nos próximos dias, cara, a gente analisa o mercado dia após dia, mas a gente já vê que a gente já passou uns dias já com os vendedores no mercado. Olha só, a gente já tem uns dias já de vendedores dominando o mercado, a gente já tem aqui quantos dias? A gente já tem 12 dias de domínio dos vendedores no mercado, então já se passou algum período. Olha só, se a gente olhar aqui, ó, o domínio dos vendedores dentro do mercado até o fraquejamento ali, ó, foi de 13 dias nessa última movimentação aqui que a gente teve no mercado. Depois disso, a gente começou a fraquejar o movimento dos
vendedores, beleza? Então eu estou olhando para o mercado dessa maneira, não estou olhando para venda em hipótese alguma. Eu vou vender nos dias que tiver realização de prejuízo. Se eu quiser vender, se eu tiver com medo, se eu tiver com, algum motivo, eu não vendo nesses dias que essas barras de alta realização de prejuízo acontecem. Eu seguro e eu posso vender no dia seguinte, eu posso vender lá na frente se eu tiver com medo, se eu tiver com pânico. Mas isso não acontece. Geralmente eu olho para esses dias como ponta de compra. Mas eu que não vou contribuir para esse candle aqui, para essa métrica de realização de prejuízo descer ainda mais. Não quero fazer parte dos vendedores no Panic Sell, beleza? Aconteceu o Panic Sell, deixa o Panic Sell passar, depois a gente repensa se precisa vender ou não. Não tô falando que vai ser o caso agora, porque eu não tô vendendo, tô simplesmente acumulando. Não tenho interesse em vender nesse momento, beleza? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lembrando, a gente vai ter a Masterclass aí no final do mês, 100% gratuita. Link aí na descrição ou nos comentários se você quiser participar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da análise. Amanhã a gente tá de volta. Forte abraço, tamo junto e valeu!